vão receber o material da aula e o material anotado. Beleza? 3. Câmara dos Deputados 2014, a CESP, nossa, Sebrasp, né? Olha só, vamos ver como é que foi cobrado. Em relação aos crimes previstos na parte especial do Código Penal, nem vou colocar esse anunciado aqui, não interessa muito. Olha só, no que se refere ao crime de abuso de autoridade, admitem-se as modalidades dolosa e culposa. Não caiam nessa, de forma alguma. Olha só, o famosíssimo, esse vai ser disputadíssimo em questões de prova. Disputadíssimo. Olha, leia esse dispositivo aqui várias vezes. Por quê? Porque ele traz exatamente a exigência de dolo específico para que alguém, para processo e julgamento nos crimes nela tipificados, crime de abuso de autoridade. O que é o dolo específico? O que é o dolo, né? O dolo é a finalidade que você tem de obter o resultado daquela conduta criminosa. Homicídio, né? Homicídio simples, matar alguém. Ora, se eu tive a intenção de matar alguém, eu tive o dolo. Né? Quando eu cometi o crime com elemento subjetivo dolo, porque eu quis obter o resultado morte. E quando algumas normas prevêem o dolo específico, ela cita que espécie de dolo, que espécie de finalidade tem que ser provado no caso concreto para que você possa responder, ser processado e julgado pelo aquele crime. E a lei de abuso de autoridade trouxe a maior piada dela. Essa é a maior piada, eu chamo que é o sol. Por que é o sol, professor? Tá aqui, ó. Eu chamo que é o sol. O sol, né? Olha, meu sol. E aqui os planetas. Quem é o sol, hein? O sol é o artigo 1º, parágrafo 1º. E quem são os planetas? Os planetas são os crimes de abuso de autoridade. E que tem a ver uma coisa com a outra, professor? É porque é o seguinte, você precisa provar uma das finalidades específicas que está no artigo 1º, parágrafo 1º. Quais são elas, professor? Está aqui, olha. Ele vai dizer o seguinte, que as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica ou o dolo específico, aí são 5, né? Prejudicar o outrem, beneficiar a si mesmo, beneficiar a terceiro, uma dessas, não precisa ter tudo não, tá? Beneficiar a terceiro, ou ainda, por mero capricho, ou satisfação pessoal. O que é isso então, professor? Por que é o sol? Porque é o seguinte, cara, se no caso concreto não for provado que você, autoridade, cometeu aquele crime, ou para beneficiar a si mesmo, ou para beneficiar outrem, ou para prejudicar outrem, ou por mero capricho, ou por satisfação pessoal, você nem processado será. E como assim vai provar, professor? Você tem que dizer, cara, é o seguinte, eu quero fazer, eu vou deixar de decretar, fazer o preso passar por constrangimento ou vexame, porque eu sou o cara. Escreve aí, porque eu sou o delegado tal. Pode escrever o que eu estou dizendo aí, ó. Só de mal que eu vou constranger aquele preso ali em vexame, certo? Fazer constrangimento ou vexame nele. Aí sim você tem uma prova escrita, alguém testemunhou você dizendo isso, ou então você disse assim, olha, vamos cometer esse crime aqui, né, para beneficiar aquele cara lá que é nosso amigão, tá certo? Eu vou te passar um e-mail. Olha só, nós vamos, né, jogar aquele cara, se a gente matar aquele cara lá no meio da diligência, a gente leva ele para o hospital, chega lá no hospital e força o enfermeiro a dizer que ele morreu no hospital. E eu estou falando isso porque eu quero ajudar o meu colega Franchico. Beleza. Está escrito, está provado, tem uma prova concreta. Então, meus amigos, se não ficar provado claramente um desses dolos, como você vai ser enquadrado? Se o artigo 1º, parágrafo 1º, o nosso sol,
por onde orbitam os crimes, ou seja, você só será responsabilizado se o Sol for provado. Senão, vai escapar fedendo, se isso não for provado. Beleza? E aí, não existe nenhum crime na modalidade culposa nesta lei. Tranquilo aí, pessoal? Vamos seguindo. Quarta, a punição à prática do crime de abuso de autoridade condiciona-se à presença do elemento subjetivo do injusto, consistente na vontade consciente do agente de praticar as condutas mediante o exercício exorbitante do seu poder na defesa pessoal. Vamos lá de novo? Essa questão tá bonita, foi para juiz, tá? Bonita. A punição à prática do crime de abuso de autoridade condiciona-se à presença do elemento subjetivo do injusto, o dolo consistente na vontade consciente do agente de praticar as condutas mediante o exercício exorbitante do seu poder na defesa social. Essa questão estava certa, certinha, esse aqui é o elemento subjetivo do injusto, o dolo, tá certo? Essa questão estava correta à luz da Lei 4895. Talvez hoje ela deveria ser melhor redigida, porque na verdade o elemento do injusto, sim, consistente na vontade consciente de o agente praticar as condutas mediante o exercício exorbitante do seu poder de defesa social, né? E nas condutas e nas finalidades específicas previstas em lei. O Sol, ó Sol, vê se não me esquece, não é? Olha os planetas da Via Láctea, ver a Via Láctea, o desenho feio, né, pessoal? Artigo 1º, parágrafo 1º, nunca mais vocês vão esquecer deste que vai cair, não, vai despencar o dolo, a finalidade específica. Se não for provado nenhuma dessas finalidades, você nem responderá processo na investigação preliminar se não conseguirem provar que você cometeu o crime, não é, para prejudicar outrem. Tem que estar provado no caso concreto, ou então tem que estar provado no caso concreto, isso aqui é tudo ou, tá? Ou beneficiar a si mesmo. Ou beneficiar terceiro, ou por mero capricho, rapaz, eu sou o cara, ó meu irmão, eu quero ver ele lascadão aí, escreve aí o que eu estou dizendo, ou então por satisfação pessoal, rapaz, eu quero é que ele se lasque, rapaz, vê esse caboclo aí preso, esse caboclo preso vai me fazer um bem tão grande. Grave isso aí que eu estou dizendo. Grava aí, meu irmão. Vou ficar feliz. Vai me dar uma satisfação cometer um desses crimes aí, ó. Aí você consegue provar, não é? Mas se nada ficar registrado, ficar só na sua cabeça, ninguém souber das suas intenções, tu acha que tu vai ser processado e julgado por um crime de abuso de autoridade? Professor, você está nos instigando a cometer crime de abuso de autoridade? Não, filho, eu não estou dizendo que faça isso não. Eu estou dizendo que é difícil hoje alguém ser enquadrado. É uma falha não minha, da lei. Ok? Beleza? Vamos seguindo. Então, a questão está certa, tá? Ela está certa, não está errada não. Ela está certinha. Hoje ela teria uma redação mais melhorada, né? Uma redação mais melhorada. Ok? Vamos para frente, então. Artigo 5º, olha aí, PRF, SEBRASP, 2013, SEBRASP, CESP, né? Considere que um PRF aborde o condutor de um veículo, por este trafegar acima da velocidade permitida em rodovia federal. Nessa situação, se demorarem a autuar o condutor, o policial poderá responder por abuso de autoridade, ainda que culposamente. Bom, ainda que culposamente, matou a nossa questão todinha. Por quê? Porque o Sol... Deixa eu desenhar outra coisa mais bonitinha, né? Faz uma desenho mais bonitinha, professor. Pelo amor de Deus, o senhor não fez coisa não. Olha, o Sol tá piorando. Não, professor, deixa do jeito que tá, pelo amor de Deus, parece um ovo. O Sol...
Pronto, o Sol e os planetas que orbitam, né? Os crimes, tá certo? O Sol, que é o artigo 1º, parágrafo 1º, que vai dizer que, olha só, cara, você só vai responder, ser processado e julgado, certo? Se for provado dolo específico, não há crime culposo. O dolo específico. De quê, gente? É que é para você memorizar mesmo, nunca mais esquecer na sua vida, certo? Prejudicar outrem. Ou beneficiar a si mesmo. Ou beneficiar a terceiro. Ou mero capricho, ou por satisfação pessoal. Prove um desses dolos específicos, mas prove mesmo. Aí você conseguirá, viu, Ministério Público, processar e julgar aquela autoridade, tá bom? Então essa aqui está errada. Sexta questão. Pratica o crime de abuso de autoridade, Sebrasp de novo. Polícia Civil de Alagoas, agora 2012. Pratica o crime de abuso de autoridade o agente que, mesmo não tendo a intenção ou ânimo específico de exorbitar do poder que lhe foi conferido legalmente, excede-se nas medidas para cumpri-lo, com o objetivo de proteger o interesse público. Agora você responde isso aqui numa velocidade tremenda. Bora fazer 1000 pessoas. Chama, chama, chama os seus amigos para a gente bater 1000 gente aqui. Pratica o crime de abuso de autoridade o agente que, mesmo não tendo a intenção ou o ânimo específico, ou seja, culposamente, de exorbitar do poder que lhe foi conferido legalmente, excede nas medidas para cumpri-lo, com o objetivo de proteger o interesse público errado. Por quê? Porque, professor, desenhe mais não. Vê se não esquece, o desenho feio, não é? O Sol, que é o artigo 1º, parágrafo 1º, você só pode, né, ser processado e julgado por qualquer dos crimes de abuso de autoridade se for provado dolo. E não é qualquer dolo, é o dolo específico, a finalidade específica de prejudicar outrem ou prejudicar a si mesmo. Eu só preciso mais escrever, não, professor, eu vou repetir. Eu tô doido mesmo, que eu quero que você memorize, nunca mais esqueça do sol da sua vida, a si mesmo. Prejudicar a terceiro ou mero capricho ou por satisfação pessoal. Ok? Então tá errado, gente. Não tem essa história de crime culposo. Não caia nessa, tá bom? Não caia nessa. Sétima. Para efeito de tipificação dos crimes de abuso de autoridade, considera-se autoridade somente quem exerce cargo de natureza militar não transitório. Quem exerce cargo de natureza civil, desde que remunerado. C. Apenas quem exerce cargo de natureza militar remunerado. D. Quem exerce emprego público de natureza civil, desde que não transitório. Quem exerce função pública de natureza civil, ainda que não remunerada. Vamos vamos de novo ao artigo 2º. O artigo 2º vai nos dizer o seguinte, olha, você não pode também deixar disso. É sujeito beneficiar a si mesmo. Opa, desculpa, gente. O professor tá ficando doido aqui, ó. O sol tá errado, professor. Além de estar feito o desenho, tu errou aí. Beneficiar a si mesmo. É doido. Perdão, pessoal. Beneficiar a terceiro, tá? Ok. Beleza. Então vamos lá para responder essa questão. Você já sabe até qual muito provavelmente é a resposta, não é? Mas olha só,
Olha o artigo 2º que diz o sujeito ativo do crime, né? É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Atenção, muita atenção para esse artigo 2º. É sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo? É quem comete o delito. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, atenção, servidor ou não, agente público lato sensu, na administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, atenção, hein? Compreendendo, mas não se limitando a. Aí ele vai trazer um rol exemplificativo por conta dessa expressão aqui, né? Compreendendo, mas não se limitando a. Antes de ver quais são eles, quando uma lei faz esse artifício, compreendendo, mas não se limitando a, o que é que ela está indicando? Um rol exemplificativo daquilo que ela vai falar. Já pensou, Sebrasp, CESP, qualquer banca aí do seu concurso vai fazer assim, olha, é correto afirmar, ou então ela pode dizer assim, o rol de agentes públicos citados na Lei de Abuso de Autoridade, Lei número 13.869/2019, é um rol taxativo. Eita, meu. Ou então numa prova discursiva, né? Ela bota lá um textinho bonitinho, considerando, né, as informações que vão de inspiração do texto acima, construa um texto dissertativo com base na Lei de Abuso de Autoridade, considerando os seguintes itens. Item A. O que a lei considera, né? Fale do rol de agentes públicos citados na Lei de Abuso de Autoridade. Ou então, discorra a respeito do rol dos agentes públicos na Lei de Abuso de Autoridade. Aí tu começa logo assim, né? Para arrancar um sorriso do elaborador, viu? Gente, outra coisa, viu? Vai começar a tua discursiva com um parágrafo de 5 linhas de introdução, né? O pessoal tem que ser introdução, desenvolvimento e coisa. É o Enem isso aí, né? Mas hoje, meu amigo, o elaborador, ele quer ver logo a resposta, para ele dar logo um sorriso. Você começa logo no primeiro parágrafo, porque aí o cara começa assim no primeiro parágrafo, né? A evolução contemporânea daquilo que se entende como abuso, desculpa, como abuso de autoridade no nosso país. Aí começa a falar um floreado, aí o corretor fica assim, meu Deus, como é que esse cara começa a responder, Jesus? Já fica logo irritado. E não irrite esse bichinho não, porque esse bichinho é chato, o corretor, tá certo? Meu amigo, comece logo. A Lei de Abuso de Autoridade, Lei número 13.869/2019, traz como sujeitos ativos do seu crime um agente público em lato sensu. Eita, seja ele servidor público ou não. E o rol trazido pela lei, dentre eles, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, por exemplo, é um rol exemplificativo. Nossa! O corretor vai ter um tesão na hora assim. Ai, meu Deus! Tá logo certo lá. Jesus! Né? Meu amigo. Tem negócio de enrolation não. Ok? Então vamos para frente. Então, mas não se limitando a, portanto, aqui é um rol exemplificativo. Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. Olha que interessante. Membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, viu, Mauro? Membros do Ministério Público, Vila Leão, membros dos tribunais ou conselhos de contas, e ainda fala-se ainda completa. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidades abrangidos no caput deste artigo. Beleza? Então é muito amplo o conceito de sujeito ativo. E aí a gente vem com aquela reflexão. Para os crimes de abuso de autoridade, admite-se a coautoria e a participação, professor?
Admite-se sim. Olha o que diz o artigo 30 do Código Penal. Já pensou a letra B da tua discursiva foi assim? Discorra sobre a participação. Discorra sobre a participação de um particular nos crimes de abuso de autoridade à luz da novel Lei 13.869 de 2019. Já pensou? Aí você diz, olha, o Código Penal estabelece esse artigo 30, que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Ou seja, não se comunica mesmo as circunstâncias e a condição de caráter pessoal. O crime de abuso de autoridade é um crime próprio. E um crime próprio não se comunica com a condição de um particular, salvo quando elementares do crime, se eles praticaram juntos aquilo ali, sim. Então, admite-se a coautoria e a participação? Sim! Sim! Tá bom? Embora sejam crimes próprios, olha que a pessoa escrever isso aqui na tua discursiva, Jesus! O corretor vai ter um ataque de epiléptico de alegria. Embora sejam crimes próprios, os delitos previstos na Lei nº 13.869 admitem a coautoria e a participação. Isso porque a qualidade de agente público, por ser elementar do tipo, comunica-se aos demais agentes, nos termos do artigo 30 do Código Penal, desde que eles tenham conhecimento dessa condição pessoal do autor. Toma! Beleza? Então vamos voltar à nossa questão. Ela está perguntando quem é a autoridade para fim dessa lei, não é? Somente quem exerce cargo de natureza militar não transitório, não, seja transitório ou não. Quem exerce cargo de natureza civil, desde que remunerado, não precisa ser remunerado. Apenas quem exerce cargo de natureza militar remunerado pode ser transitório. Quem exerce emprego público de natureza civil, desde que transitório, não precisa ser transitório, não, aliás, transitório ou não. E aí a letra E é a nossa resposta. Quem exerce função pública de natureza civil, ainda que remunerada. Ok? Então a gente sempre faz essa revisãozinha para deixar você mais seguro nas respostas, né? Oitava. Nos crimes de abuso de autoridade, a ação é pública, condicionada à representação da vítima, pois a falta dessa representação impede a iniciativa do Ministério Público. Hein? Nós já vimos no nosso mapa mental que a ação penal para todos, absolutamente todos os crimes previstos, tipificados na lei de abuso de autoridade, é de ação penal pública, incondicionada à representação. Isso não quer dizer que a ação privada subsidiária da pública pode ocorrer, admite-se a ação penal privada subsidiária da pública. E aí, claro, tem os desdobramentos aí dessa ação subsidiária, tá bom? Então a questão erra, está dizendo que ela é condicionada à representação da vítima. O artigo 3º vai dizer que todos são de ação penal pública, incondicionada à representação. Mas é possível, sim, a ação privada quando o Ministério Público dorme no ponto. Tá certo? Dorme no ponto, né? Nem precisaria dizer, né? Se ele não falasse nada, já seria incondicional, tá certo? Bom, mas aí é possível ação penal privada subsidiária da PUC, até porque a Constituição Federal já diz isso, né, gente? Então, erra a questão de dizer que é condicionada à representação da vítima e que só na falta dessa impede a iniciativa do Ministério Público. Isso aqui está errado. Errado. 9. IADES 2014, acerca da natureza jurídica das ações penais, dos crimes de abuso de autoridade, assinale a alternativa correta. Lembre-se que eu estou sempre ajustando à luz da lei 13.869, essa questão, obviamente, não é? Essa questão, obviamente, ela foi
Ela foi criada inspirada na outra lei, né? A lei 4898. Mas vamos lá. Depende de representação da vítima, os crimes de abuso de autoridade. Depende da representação da vítima, sendo por isso crimes de ação penal pública condicionada. B. De regra, são crimes de ação penal pública incondicionada, conquanto seja necessária a representação criminal da vítima para o oferecimento da denúncia. Seu Ministério Público poderá oferecer a denúncia, desde que essa venha instruída com a representação criminal. Gente, tudo errado aqui, nessa primeira. Nas três, não depende de representação da vítima. Se o Ministério Público dormir no ponto, ela pode representar sim, mas não depende da representação da vítima. Estamos aqui transitando pelo artigo 3º. De regra, são crimes de ação penal pública incondicionada, conquanto seja necessária a representação criminal? Não. O Ministério Público poderá oferecer a denúncia desde que essa é instruída com a representação criminal? Não. Gente, tudo é ação penal pública incondicionada, mas lá no parágrafo 1º, ele vai dizer que admite a ação penal pública incondicional, a ação penal privada subsidiária da pública. Ok? Né? Cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, né, em caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. E ainda tem o seguinte, o parágrafo 2º, vai dizer que essa ação penal subsidiária é o prazo decadencial impróprio, né? A ação penal subsidiária será exercida, ação penal subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contada a data em que esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Tá bom? Vamos para frente, então, as demais. Quando a autoridade praticar o abuso contra o particular, danificando, por exemplo, um bem de sua propriedade, a vítima oferecerá queixa-crime contra o abusador, caso em que a ação penal será privada. Não, gente. Não tem isso não. A ação penal não será privada. A ação penal, de acordo com o artigo 3º, será pública incondicionada. Todos os crimes praticados com abuso de autoridade são processados mediante ação penal pública incondicionada, embora seja possível ao lesado propor ação penal privada subsidiária da pública ante a inércia do órgão ministerial. Tudo que nós falamos aqui. Tá bom? Chama os amigos. Estão perto de fazer 1000 pessoas. Vamos lá. Artigo 3º, parágrafo 1º. Okay? Letra E, nossa resposta. 10. Nos termos da Lei Federal 13.869 de 2019, abuso de autoridade, os crimes de abuso de autoridade se processam mediante aí ficou fácil demais, né? Ação penal privada subsidiária da pública, ação penal pública condicionada à representação do ministro da Justiça, ação penal pública condicionada à representação da vítima, ação penal privada, ação penal pública incondicionada à representação. Quem nos diz isso é o artigo 3º no seu caput. Lembrando que no parágrafo 1º ele admite a ação penal privada, admite quando o Ministério Público dorme no ponto, né? Privada subsidiária da pública. Ok? Então, tranquilíssimo, né? 11, Sebrasp, TJ da Bahia, 2013, acho que foi para juiz também. Em se tratando de crime de abuso de autoridade, a representação do ofendido